a perceber aquilo que Deus tem buscado falar para a IPG2 e agora através da vida dele. Então vamos orar, queridos. Querido Deus, Pai de amor, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, um Deus amável, gracioso. Deus, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo teu Filho, Jesus, o nosso comum Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo que está em movimento, agindo, Deus, no nosso meio. Deus, obrigado por esse dia, por essa noite em que a gente tem a oportunidade de estar reunido em seu nome. E a gente te louva também, Deus, pela vida do reverendo Danilo. Está aqui hoje, Senhor, como servo fiel do Senhor, para trazer a sua palavra, ele que já se debruçou, ele que já orou, ele que já estudou a sua palavra, que ele possa ser vaso do Senhor, que o Senhor possa diminuí-lo para que o teu poder, para que a tua palavra, ela cresça neste momento. Prepara, Deus, os nossos corações e mente para que a gente possa receber, Deus, de bom grado aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Deus, derrama a tua graça sobre a tua igreja e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, presbítero. Uma alegria grande estar com vocês nessa noite. Tenho ouvido falar tão bem dessa igreja por vários amigos. E é verdade. Igreja bonita. Mentira? Tem pecadores aqui, né? Mas é uma alegria, irmãos, saber que Deus tem abençoado vocês e tem abençoado essa cidade, abençoado essa região, através da vida dessa igreja. E é muito bom ver essa geração, adolescentes, ver o que Deus está fazendo aqui com as crianças também. Isso nos permite olhar o futuro com esperança. Graças a Deus por isso. E louva a Deus por isso. O Senhor está aqui. O Espírito de Deus está entre nós. Meu nome é Danilo Scarpelli Dourado. Sou de Jataí, Goiás. Mas há muitos anos morando no Chile, já há quase 12 anos. Pastoreando a mesma igreja que pastoreava o reverendo Roster, lá atrás, antes de vir para cá. Somos amigos, somos irmãos de coração. E eu estive aqui uma vez, muitos anos atrás, quando ele me colocou numa furada. Brincadeira. Ele me convidou para pregar uns dias antes e estava pregando em série. Né? E você tem que pregar isso aqui. Não tinha muito tempo, mas estive aqui, um culto da noite, com vocês, não sei, 6, 7 anos atrás, se eu não me engano. Enfim, eu recebo com muita alegria esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês nesta noite. Eu estou com a minha família, não sei se eles chegaram, acho que ainda não, vem a caminho. Minha esposa estava dando aula online na casa de um pastor amigo nosso aqui, deve chegar. Nós somos a família 4D, Danilo, Dayana, Daniel e Daniela. Pais muito criativos, né? Daniel e Daniela. Fala Dani lá em casa, todo mundo olha para ver quem é, né? E fiquei pensando no que compartilhar com vocês. Depois soube que estávamos adolescentes, depois as mulheres, depois os homens. Eu tinha preparado uma mensagem, depois Deus colocou no meu coração um texto e fiquei pensando em algo transversal para todos, né? E eu vou falar de um texto muito conhecido com vocês. Nosso dever não é ficar falando de novidades, né? Mas repetir as verdades do Evangelho, da Palavra de Deus. Juízes, capítulo 14. Vamos falar um pouquinho da história de Sansão. Sansão, eu acho que é uma das 5 histórias da Bíblia mais conhecidas. Junto com outras, né? Como Davi e Golias, Jonas, Arca de Noé, né? São textos conhecidos. Quero dizer que eu, desde ontem, fui recebido pelo presbítero Néder, nós fomos jantar, e ele falou, pastor, nós pensamos em alguns lugares, e aí nós decidimos levar vocês num lugar que faz crepes. E aí a minha família louvou a Deus até a 5ª geração. Aí hoje eu fui numa casa especial comer uma comida cubana. Eu falei, Senhor, e para terminar aquela comida, pudim, minha sobremesa preferida. E depois fui visitar um amigo pastor agora, pamonha, meu Deus do céu. Literalmente choveu na minha roça, né? Graças a Deus por isso, pela recepção e hospitalidade dos irmãos, pelo carinho dos irmãos, inclusive do pastor Fábio.
Meus irmãos, eu queria falar hoje algo muito simples, muito pastoral. Como tomar boas decisões. Existem 3 grandes decisões que nós tomamos na vida. Eu chamo de decisões colunas. A primeira decisão, como será a nossa vida com Deus. Não estou falando de salvação. Estou falando de caminhada com Deus, de santificação. Porque aí nós participamos, né? Segunda, nossa vocação. Para que Deus nos chamou? Qual é a profissão que nós vamos seguir? E a terceira, que geralmente a maioria de nós também toma essa decisão, com quem eu vou me casar. Essas decisões são fundamentais. Mas como que está o seu coração hoje? Como que você chegou aqui hoje? De repente você está vivendo um momento de encruzilhada. Você não sabe se você avança, se você vai para a direita, para a esquerda, se retrocede. De repente você tem que tomar grandes decisões. Ou talvez decisões menores. Mas nós que somos pais aqui, então homens e mulheres, as nossas decisões impactam a nossa família. A gente precisa ser muito sábios para tomar decisões. O sábio Salomão disse que o sábio conhece o tempo e o modo. Boas decisões devem ser tomadas no tempo certo e da maneira certa. E Salomão diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Em Juízes capítulo 14, no verso 1, nós vamos ler do 1 ao 4 apenas. E vamos passear pelos 2 próximos capítulos, tirando alguns versículos, para falar da história de Sansão. Vamos falar um pouco da biografia de Sansão. E ver o que Deus tem para nos ensinar a respeito disso. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás a tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, abençoa o teu povo nesta noite com a tua boa palavra e cumpra, Senhor, os propósitos do teu coração para a nossa edificação, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. A história de Sansão, ela tem um começo extraordinário. A Bíblia conta a história de muita gente que começou bem e terminou mal. É muito importante começar bem e terminar bem, né? A Bíblia é a palavra de Deus porque ela revela os pecados dos personagens principais. Para nossa edificação, para nossa instrução e para o nosso crescimento espiritual. Sansão nasceu de um milagre. A sua mãe era estéril. Foi anunciada, e essa é a minha interpretação, foi anunciado o seu nascimento pela segunda pessoa da Trindade, o anjo do Senhor. Inclusive, quando Manoel, seu pai, diz: qual é o teu nome para esse anjo? Por que me pergunta sobre o meu nome, que é maravilhoso? O profeta Isaías, um dos nomes do Senhor é maravilhoso conselheiro. Nasce de um milagre. O Senhor mesmo anuncia o seu nascimento. Se você olhar, dá uma olhada comigo aí em Juízes capítulo 13, versículo 25.
Juízes 13, 25, diz assim: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Ou seja, o que nós vemos aqui é que desde jovem o Espírito de Deus também está sobre ele, para cumprir os propósitos de Deus. Para que serve a sua vida? Adolescente, jovem, irmão, irmã, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabia que Deus na eternidade determinou que a nossa vida tem um objetivo definido? Nós somos chamados para viver ou morrer, não por uma causa qualquer, mas para fazer a vontade de Deus. Isso pode custar um preço muito alto, mas nós somos chamados para servir a Deus com a nossa vida, com tudo que nós temos, consagrar a Deus o melhor da nossa vida. E essa idade dos adolescentes, para mim, é uma das idades mais estratégicas, porque quando um adolescente queima o coração para Deus, ninguém segura. Por isso que quando a gente vê uma igreja com crianças, com adolescentes que amam a Deus mais do que as suas próprias vidas, aí o nosso coração se enche de alegria, porque é bênção demais de Deus para nós. E os pais sabem do que eu estou falando, né? A importância disso. O Sansão, ele foi separado por Deus. Alguém sabe qual que era a condição de Sansão? Tinha um nome meio esquisito lá, os adolescentes sabem. Ele era um narizeu? Tinha um nariz grande? Não. Nazireu. O que significa isso? Ele era separado, consagrado para Deus. E tinha algumas coisas que ele não podia fazer. O que era? Beber vinho, tocar em coisas mortas, cadáveres, cortar o cabelo, né? Ou seja, a vida dele tinha um propósito. E quando eu penso em Sansão, eu penso muito em João Batista. Qual que é o propósito da vida de João Batista? Preparar o caminho. Convém que ele cresça, que eu diminua. A minha vida cumpre o propósito de glorificar a Deus. Não importa o que vai acontecer comigo. Não importa. Deus está sendo glorificado? A minha vida serve para isso. E Sansão tinha tudo para ter uma vida extraordinária. Tem uma frase aqui que eu separei do Sproul, ele diz assim: dons espirituais não substituem o caráter. Poder sem obediência conduz ao desastre. Sansão era um líder. Julgou a Israel por 20 anos. E ele também teve que tomar decisões. E vamos só relembrar um pouquinho o contexto de Juízes. Alguém pode ler para mim Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2? Deuteronômio 28, 2. Alguém aí com a voz AM, FM, não sei. Aqui. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. No contexto do pacto que Deus faz com o seu povo, a mensagem veterotestamentária é a seguinte: se o meu povo me obedece, o meu povo será abençoado. Se a gente olhar o versículo 15, o que diz o versículo 15 de Deuteronômio 28? Leia de novo para nós. Como é que é seu nome? Maria. 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então aqui tem dois caminhos. Se a gente vai para Deuteronômio 30, a palavra de Deus diz o seguinte: estão diante de vocês duas possibilidades: a vida ou a morte, o bem ou o mal. Ou vocês obedecem, vão ser abençoados, ou se vocês não obedecerem, vêm as consequências. Isso está de Gênesis, Apocalipse. Por isso que nós damos graças a Deus por Jesus Cristo.
Mas o que nós vemos no Antigo Testamento é um povo que é abençoado quando esse povo é obediente. O livro seguinte a Deuteronômio 28 é Josué. Josué é um livro marcado pela prosperidade, pela bênção do Senhor, através da liderança de um homem fiel. Venceu 31 reis, é o tempo da conquista, entra na terra, em obediência à palavra de Deus. É a primeira e a mais importante recomendação que Deus dá a Josué: guarda a minha palavra. Como Moisés guardou, guarda Josué. Isso foi importante para Josué e para o povo. O livro seguinte, Juízes, ao contrário, tragédias, consequências por causa da desobediência. E o que a gente vê aí é um ciclo que acontece 7 vezes: pecado, apostasia, escravidão, a opressão. O povo pecava, se afastava de Deus, Deus levantava um povo opressor, esse povo vinha sobre Israel, cativava, o povo clamava a Deus, se arrependia, Deus levantava um juiz, libertava o povo, tempo de paz, e esse ciclo repetia outra vez. Por isso, que é muito importante tomar a decisão de viver mais obediente à palavra de Deus que nós pudermos. Essa é a decisão mais importante da sua vida. O que será da palavra de Deus na sua vida determinará que tipo de vida você terá neste mundo. O lugar da palavra de Deus, como diz o Salmo 119, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus no teu coração hoje, e ela te guardará amanhã. Porque não é a igreja presbiteriana que está fazendo essa promessa. É um Deus fiel que não mente. É promessa de Deus. Guarda a palavra de Deus. Então, quando a gente olha aqui para a vida de Sansão, o que nós vemos aqui? Lá no capítulo 14, versículo 1, o Sansão está falando com os pais e diz o seguinte: olha, eu vi uma mulher dos filisteus, gostei dela e eu quero casar com ela. E os pais dizem: mas espera aí, nós temos tantas mulheres na família da aliança e você quer casar com uma mulher dos filisteus? É isso mesmo. E eu não caso com outra. Estou com essa. Vocês conhecem alguém assim? Teimoso. O que Sansão está fazendo aqui? Desobedecendo o princípio da palavra de Deus. O que ele está desobedecendo? Eu vou ler para vocês. Ele ignorou a palavra de Deus, porque Deus proibia aliança com os povos pagãos. Olha em Êxodo 34:16. E tomando mulheres das filhas deles para vossos filhos, suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, farão que também os vossos filhos se prostituam após os seus deuses. Não se casem, não deem os seus filhos em casamento às suas filhas, porque elas são idólatras e levarão o coração deles também. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que é melhor para nós. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Não contrairás matrimônio com tais pessoas, não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para os teus filhos. E eu poderia ler vários versículos aqui, de Pentateuco. Mas o João Calvino, olha o que ele fala. Vocês conhecem João Calvino? Já ouviram falar dele? Tudo que se opõe à palavra é pecado, ainda que pareça razoável. Salomão disse: há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Cuidado. Cuidado. Quero só recordar para vocês isso aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Um dos documentos confessionais que a igreja presbiteriana tem é a Confissão de Fé de Westminster. Ela diz o seguinte:
toda a vontade de Deus necessária para a salvação e vida está suficientemente revelada nas Escrituras. Sansão está tomando uma má decisão. Está quebrando o princípio da palavra de Deus. Vocês já pararam para pensar que quando Adão e Eva comem o fruto, eles estão quebrando os 10 mandamentos? Faz a relação. Os 10 mandamentos, antes deles serem entregados, os 10 mandamentos estão sendo violados ali. O cristão deve alinhar a sua vida com as Escrituras, não importa a idade. É impressionante, quando eu me converti aos 14 anos, e comecei a ler a Bíblia, bebia, fome, sede da palavra. Eu me lembro do dia que eu li lá a vida daquela criança de 8 anos, Josias. E quando ele fez 16 anos, ele tomou uma decisão: buscar o Senhor. E promove uma das maiores reformas da história de Israel. Não importa a idade que nós tenhamos, enquanto a palavra de Deus estiver perdida como estava, o povo está perdido. Quando Deus vai animar o coração de Josué, que está de luto, porque o grande líder Moisés está morto, Deus fala para Josué assim: eu estarei contigo. A minha presença garantirá êxito no seu ministério. Não é a sua performance, é a minha presença. Ser forte e corajoso. Agora, o mais importante: guarda a minha palavra. Guarda. Então, para que nós possamos tomar decisões sábias, nós devemos observar a palavra do Senhor. Certo? Estamos juntos? Guarde isso no seu coração. Outro ensino que a gente pode perceber aqui está no versículo 3 de Juízes 14. Olha lá. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás a tomar dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. É importante ouvir a palavra de Deus, certo? Mas é importante saber ouvir conselhos piedosos. Sansão caminhava só. Fazia carreira solo. Com quem você está andando? Quem está te aconselhando? A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Com quem nós caminhamos? Pai, mãe, avô, porque a Bíblia diz: isso é para você, para os teus filhos e para os filhos dos seus filhos. Quanto tempo você está gastando na sua vida para comunicar a palavra de Deus ao seu filho, ao seu neto? Isso é a coisa mais importante, o legado mais precioso que nós podemos deixar para os nossos filhos. Não é a melhor escola, não é a melhor casa, não é o melhor carro. Tudo isso passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós precisamos criar um ambiente piedoso. Lembra da história do filho pródigo? O que aconteceu com ele? Ele zarpou, né? Depois, perdeu tudo e se arrependeu. E o que ele falou? O meu pai trata os empregados dele com tanta dignidade. Sabe o que aconteceu? O pai criou boas memórias no coração daquele filho, a maneira como tratava as pessoas, a maneira piedosa, a sabedoria. Então, quando o filho está desesperado, o que ele lembra? As boas memórias. Quando você chora com seu filho, quando você ora com ele, quando você clama a Deus com ele, quando você aprende a dizer não, ele não quer, mas ele precisa, seja firme, porque ele vai te agradecer depois. Não tem problema que ele chore agora.
É melhor ele chorar agora do que você chorar daqui 10, 15 anos por ele. Alguém já disse, né? A Bíblia começa com não. Os 10 mandamentos é não. O Senhor já disse, não coma. Por quê? Porque o não, ele também tem um lado positivo. Então, aprenda a buscar conselhos piedosos. Sansão não escutou seu pai e a sua mãe. O que Salomão diz? Filho meu, escuta o teu pai. Ouça sua mãe. Não é isso? Você gosta de escutar o pai e a mãe aqui? Hã? E quando você não concorda, o que você faz? E aí? Ou concorda, ou porrete, é isso? Aqui o homem sabe, gente. Que é isso? Olha que maravilha. Rapaz, o meu irmão lá que está com a câmera lá está desesperado, coitado. Eu não tinha visto. Desculpa aí, meu irmão. Que homem sábio, olha isso. Vai evitar muito problema na vida, né? Não ignore o conselho dos seus pais. Se os seus pais temem o Senhor, não ignore. Foi o que Sansão fez, ignorou. Autossuficiente, soberbo, orgulhoso, não confiou. Provérbios 15, 22 diz, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Salmo 1, a gente lê, né? Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios. É abençoado. Quem está falando isso? Deus. Então, observar a palavra de Deus e ouvir conselhos piedosos. O que significa conselhos piedosos? Conselhos que glorificam a Deus. Conselhos que é para nossa edificação. Conselhos que agradam a Deus. Certo? Depois, o versículo 3, ainda disse que Sansão bateu o pé e disse o seguinte: toma-me esta, porque só desta me agrado. Nós precisamos entender uma coisa, que foi uma tensão na história da igreja. Deus é 100% soberano. E nós somos 100% responsáveis por todas as nossas decisões. Nós não somos obrigados a plantar, mas colher o que nós plantamos, essa é uma lei universal. Assuma as responsabilidades da sua decisão. E aqui, nós percebemos a perfeita harmonia entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Sansão tomou más decisões e ele sofreu as consequências disso. Não foi? Conhecemos a história dele. Só que, apesar disso, Deus, 100% soberano. Versículo 4 diz isso. Ó. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. A soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham em perfeita harmonia. É um mistério. Mas ela não se contradizem. Por exemplo, José, quando seus irmãos, que tinham feito mal para ele, vendendo, e ele se declara aos irmãos: eu sou José. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A responsabilidade humana, ele sofreu as consequências da má decisão dos seus irmãos. Mas Deus, soberanamente, guiou a sua história. Até quando a gente faz burrada, Deus está por detrás, minimizando, guardando, cuidando da nossa vida, porque Ele nos ama tanto. Ele intervém, porque Ele nos ama.
Mas nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Por isso que nós temos que observar a palavra de Deus, nós temos que buscar conselhos sábios, porque a responsabilidade é nossa. E cada pequena decisão foi afastando Sansão de quem? De Deus. Você conhece alguém que se afastou dos caminhos do Senhor? Você já se afastou dos caminhos do Senhor alguma vez? Que terrível. Olha só, eu acho que essa frase é de Ravi Zacarias. Eu não sei, mas eu acho que sim. O pecado nos leva mais longe do que gostaríamos de ir. Nos mantém mais tempo do que gostaríamos de ficar. E nos custa muito mais do que estamos dispostos a pagar. O pecado nos leva para mais longe do que gostaríamos de ir. E nos mantém por mais tempo do que gostaríamos de ficar. E cobra um preço muito alto. Porque por trás de todo pecado está o orgulho. Estão os ídolos. E preste atenção, todo ídolo exige sacrifício. E eu estou cansado de ver líderes sacrificando seus próprios filhos e casamentos. Porque os ídolos exigem sacrifício. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, Filipenses 2. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Olha o que o John MacArthur diz sobre as responsabilidades que você tem. Deus não o responsabilizará pelo que você não sabe, mas sim pelo que você escolhe ignorar. Nós somos responsáveis morais pelas nossas decisões. E eu tenho certeza que se Deus nos desse a oportunidade de voltar atrás e dissesse para você, escolhe 3 coisas que você gostaria de apagar da sua história. Tenho certeza que ia ser uma confusão danada, porque são tantas, né? Escolher 3, mas eu quero te fazer uma pergunta, do que você tem que se arrepender? Diante de Deus, hoje. Sim, você é responsável pelas suas decisões. É você que decide levantar de madrugada para orar. É você que decide que lugar a palavra de Deus vai ocupar no seu coração. Quanto tempo você vai gastar lendo, meditando nela. Você que decide com quem você vai andar. A decisão de Esdras, em Esdras, capítulo 7, versículo 10. O que diz lá? Esdras 7:10. Alguém pode ler para nós? Esdras 7:10. Essa é uma decisão transformadora. Essa foi uma decisão. Ler, meditar, guardar, ensinar, aplicar a palavra de Deus na sua vida e na vida daquelas pessoas que estavam diante dele. Nós devemos tratar de maneira séria com o pecado. Sansão tinha fraquezas de caráter. Ele ignorou a palavra de Deus, ignorou o conselho dos seus pais. Ele tomou más decisões. E eu quero, por um tema de tempo, dar um salto com você aqui.
para o capítulo 16 de Juízes, para a gente ir fechando e entendendo isso aqui. Lembra do momento em que Sansão ele é seduzido por Dalila? E a Dalila, insistentemente, querendo saber o segredo da força dele, ali, tentando, e ele mentiu por 3 vezes. Não, faça isso, que acaba a minha força. E ela fez um acordo com os filisteus. Eles odiavam Sansão, porque Sansão tinha queimado lá e destruído a plantação deles. Então eles estavam com muita raiva de Sansão e queria vingança. E Sansão também estava vingando de uma situação que ele tinha vivido com os filisteus. Então ele é seduzido por Dalila. E mente. E ela amarra ele todas as vezes e diz: os filisteus vêm contra ti. E o Sansão levantava, acordava, se desvencilhava de tudo e acabava com os filisteus. Na última vez, ele contou seu segredo. O versículo 16 diz: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. E descobriu-lhe todo o coração e contou. E o que ela fez? Seduziu ele, ele dormiu, mandou chamar alguém, raspou as tranças dele, amarrou e disse: os filisteus vêm contra ti. E ele se levanta e diz: vou fazer como eu fiz nas outras vezes. Confiando em quê? Na sua força, na sua performance, não em Deus. E para mim, uma das declarações mais tristes do Antigo Testamento está aqui. Olha só. Versículo 20 do capítulo 16. Nunca mais me esqueci, a última parte. Ele diz: eu sairei ainda esta vez como antes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Você já parou para pensar? Que se Deus tira a mão dele de cima da nossa cabeça por 1 minuto, nós somos capazes de fazer as coisas mais terríveis. Ah, Sansão, o Senhor já está contigo. O Senhor se retirou por causa das suas más decisões. Neste caso aqui, Sansão ignorou a Deus, decidiu viver uma vida autônoma, independente de Deus, sem buscar a Deus. E o que aconteceu com Sansão? Os filisteus prenderam ele, furaram seus 2 olhos, levou ele para ser bobo da corte. Ele divertia os filisteus nas festas. Um homem que era líder forte, visionário. Olha como acaba a vida dele. Só que a gente precisa retroceder um pouquinho. O que aconteceu com Sansão? Ele quebrou os votos dele. Todos os votos. Ele não podia fazer o quê? Beber. E ele bebeu. Se embebedou. Quando ele está passando pelo caminho, ele tinha matado um leão. E ele está voltando aquele caminho, ele olha, aparta do caminho para ver o leão, e quando ele olha em cima do leão, o que tinha? Mel. Essa é a tentação. Um mel em cima de um cadáver. Ele não podia tocar em cadáver. E esse mel não está ali por acaso. Um estrategista colocou ele ali. Para quê? Para que ele quebrasse os seus votos. E ele foi quebrando um atrás do outro. Porque um abismo chama outro. Abandona a palavra, abandona os conselhos piedosos, toma más decisões,
sofre as consequências, e o Senhor não está com ele. O versículo 21 diz: então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Essa era a vida de Sansão. Começou tão bem, e olha como está terminando a sua vida. Mas eu quero falar para vocês da graça de Deus. De um Deus que nos ama apesar de tudo. E um dia eu estava lendo esse texto e só li um versículo que diz assim, versículo 22: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Eu vi a graça de Deus ali, saltou aos meus olhos. E o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. E Sansão, depois de estar com a vida bagunçada, distante de Deus, sofre as consequências das más decisões. Deus escuta a oração dele. Ele se arrepende e clama ao Senhor. E diz: Senhor, somente uma vez mais, dá-me força. E ele vai para um lugar estratégico, de onde os filisteus estão em uma festa, milhares de pessoas, e o que ele faz? Ele empurra as colunas e diz: morra eu com os filisteus. Ele dá livramento para Israel. E a gente não sabe o que passou no coração dele ali, mas com certeza ele se arrependeu da sua vida. Mas olha o preço que ele teve que pagar na sua própria vida. Por quê? Foi tomando más decisões e foi afastando-se cada vez mais de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você pensa. Terrível. Mas você é muito mais amado do que você imagina. E tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Você é muito mais pecador do que você pensa. Mas você é muito mais amado do que você possa imaginar. Porque o Evangelho, as boas novas do Evangelho, dizem o seguinte: não se trata do que você faz para ser aceito por Deus. Se trata do que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário. Ele já fez. Ele já fez. Ele brada: tetelestai. A dívida está paga. A redenção foi comprada pelo preço do seu sangue, por amor. Você é princesa do Senhor. Você é príncipe do Senhor. Ele te ama tanto a ponto de entregar o seu filho na cruz por amor. Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando a gente toma más decisões, apesar disso, apesar das consequências que as más decisões trazem, o Senhor nos cerca por todos os lados e intervém na nossa vida. E eu não posso esquecer, quero terminar com isso, da vida de Pedro. Senhor, eu vou contigo até o fim. Pedro, antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes. E o Pedrão disse: não, peraí, eu sou Pedro. Isso aí, o Mateus, Bartolomeu, tudo bem. Tiago, mas eu? Senhor, olha para mim, eu sou Pedro, eu vou contigo até a morte. Não. Nós não somos capazes de cumprir as nossas promessas. Nós somos mentirosos. Falamos algo que nós não cumprimos. Pedro nega Jesus. Lucas capítulo 22, eu acho que versículo 59, quando ele nega Jesus, diz que ele sai dali e chora amargamente.
E se não fosse a graça de Deus, o Espírito Santo, para preservar a vida dele, talvez ele fizesse o mesmo que Judas. E quando Jesus ressuscita, ele diz para quem? Para Maria Madalena: vai para a Galileia. O que é a Galileia? A Galileia é um lugar simples, mas a terra que estava em trevas viu grande luz. O Senhor disse, o anjo disse: vá a Galileia e fala para os discípulos que Jesus ressuscitou. Porque a Galileia é lugar de novos começos. Quando Jesus encontra Pedro, Jesus o restaura. Porque Deus nos perdoa e faz dele um dos homens mais usados na história. Essa é a graça de Deus. Uma Maria Madalena, que sabemos a sua história. Vocês não ficam assombrados? A mensagem mais potente da história da humanidade foi entregada a uma mulher que era uma prostituta antes e que teve a sua vida transformada. Recebe a notícia mais extraordinária da história, porque o Evangelho é o Evangelho da graça. E o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. Eu não sei onde você está andando, não sei o que passa no seu coração, mas eu quero te dizer que Deus quer restaurar a sua vida e o seu coração. Deus está te chamando para isso. Quero convidar você a orar nesse momento. Como tomar sábias decisões, para a glória de Deus. Guarda a palavra, escuta conselhos piedosos. Você é responsável pelas suas decisões. Mas não esqueça do amor de Deus pela sua vida. Do plano que Deus tem para a sua vida. E o Senhor quer restaurar a sua vida. Quer abençoar a sua vida. Vamos orar. Senhor, queremos louvar e bendizer o Teu nome pela vida desta amada igreja, desses irmãos que estão aqui hoje. Queremos interceder por eles. E eu quero clamar que o Senhor os proteja pelo poder do Teu Espírito. Proteja, Senhor, dos dardos inflamados de Satanás. Proteja-os dos seus próprios corações. Proteja-os do mundo, Senhor. Do pecado. Tem misericórdia, Senhor. E que o Teu Santo Espírito possa, Deus, colocar nos seus corações um desejo insaciável pela Tua palavra, por caminhar com o Senhor, viver para o Senhor, glorificar o Teu nome. Porque nessa vida, Senhor, nesta caminhada, nós precisamos que o Senhor pegue na nossa mão e nos leve pelo caminho, Senhor. Abençoa o Teu povo. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só antes de terminar, eu quero apresentar para vocês minha família, está lá atrás.